Deus. Diga, Senhor, eu vim para te adorar. Coloca de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nessa casa, seja bem-vindo em nosso meio. Entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence a Ti. Nesta hora, Senhor, queremos Te agradecer por mais um dia em Tua presença que o Senhor nos concede, mais um dia na presença dos nossos irmãos para entoar louvores e ouvir mais de Ti. Senhor, nós somos gratos, Senhor, e não temos palavras para expressar quão grande és para nós. Deus, por isso levantamos as mãos e Te damos glória nesta noite, Te damos honra, Te damos aleluia, porque Tu és o Deus, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és enraizado, Tu és
Vamos dizer, aleluia. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo que Tu és. Aleluia. Nada novo achei pra dizer como expressar minha gratidão.
Shalom, boa noite. Que bom que você veio. Veio que o Senhor quer falar com você nessa noite. Nós estamos muito felizes na última rede de empresários de 2025 e eu quero compartilhar com você algo que o Senhor, nos últimos meses, a partir do final de outubro, para o início de novembro, o Senhor começou a colocar uma expectativa no meu coração que algo Ele iria fazer ainda em 2025. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que o ano ainda não acabou. Muitas pessoas, elas encerram o ano, vira dezembro e falam assim, agora em 2026, mas eu quero declarar novamente sobre a sua vida e profetizar que o ano ainda não acabou. E que se você tem uma promessa da parte do Senhor, se você tem uma expectativa do Senhor, pode mesmo declarar, pode mesmo devolver, Senhor, eu espero em Ti, porque o Senhor até o dia 31 de dezembro desse ano, muitas coisas o Senhor vai fazer na minha vida e sobre a sua vida. E essa palavra vai ao encontro do testemunho que hoje eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu não vou trazer uma palavra, eu vou trazer o meu testemunho, que o Senhor, eu criei tanta expectativa em Deus, que ainda esse ano, era novembro, e eu tinha essa expectativa e eu comecei a profetizar. Teve um dia que eu tive a oportunidade de ministrar na célula e eu profetizei que ainda até o dia 31 de dezembro nós veríamos uma resposta da parte do Senhor. E onde eu tenho tido oportunidade, porque assim está o meu coração, com expectativa em Deus. E sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tenho profetizado essa palavra. E mal sabia que, embora eu tivesse expectativa, quando chega essa resposta, a gente fala, uau, como que Deus é fiel, como Ele é maravilhoso, como Ele nos surpreende. E de acordo com o meu testemunho, eu quero declarar que tem coisas que você nem pediu, que o Senhor também vai te responder. Coisas que estão em linha com o coração de Deus, coisas que às vezes você esqueceu, coisas que às vezes você já desistiu. Eu quero profetizar que ainda esse ano o Senhor vai responder na sua vida em nome de Jesus. E iniciando com base nessa palavra, eu quero ler Efésios 3, capítulo 3, versículo 20 e 21. E depois, na mensagem, vocês vão entender no testemunho. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E é com essa palavra que eu quero declarar, como eu disse, que não é só o que a gente pede. Quando o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ainda que nós não pedimos, Ele é aquele que faz muito além do que pedimos ou pensamos. E esse meu testemunho é um testemunho de trabalho, porque a rede é de empresários, mas eu quero que você, além de receber para a sua vida profissional, você receba também na sua vida pessoal. Eu e Bruno, fazendo parênteses na rede de empresários aqui, quando eu era solteira, Deus me deu uma promessa naquele ano, era 2013, Deus me deu uma promessa naquele ano que eu iria conhecer o homem da minha aliança ainda naquele ano. E eu fui guardando e velando por aquela palavra ao longo de todo o ano, e no dia 27 de dezembro eu conheci o Bruno. E quando meu coração, eu confesso, eu tinha uma promessa daquele que não mente, daquele que a palavra não volta vazia. Mas eu confesso que no dia 25 de dezembro eu já estava assim, Senhor, foi mesmo o Senhor que me prometeu. E no dia 27 de dezembro daquele ano, eu conheci o Bruno, que é o meu esposo. Conforme minha palavra, conforme Deus tinha me dado uma palavra, assim Ele o fez. E por isso o apóstolo sempre ministrava que até o dia 31 de dezembro a gente poderia receber algo da parte do Senhor. E eu sempre agarrava aquela palavra como por fé. E eu tive essa experiência em vida. E desde então eu falo assim, porque Ele fez na minha vida, pelo Senhor tem autoridade para ministrar que até o dia 31 de dezembro nós iremos receber mais do Senhor. Amém? E esse meu testemunho profissional, ele começa lá em 2022. Para quem é visitante, eu administro, eu sou gestora de uma loja de móveis. Eu falo como gestora porque eu tenho com Deus como o proprietário da empresa. E essa loja de móveis do Mano Interiores, a gente está há 20 anos no mercado. Em 2022, eu fui procurar
procurada por um profissional que faz network, ele media grandes negócios, e esse profissional ele entrou em contato comigo, eu já conhecia ele de alguns outros trabalhos, e ele falou assim: Paula, eu estou com um empreendimento muito grande, é uma casa que tem um valor agregado de alguns milhões, e de um empreendimento de alto padrão em Guarapari, que está sendo lançado, isso em 2022. E ele falou bem assim: essa casa, qual que é o projeto para ela? Os parceiros vão fornecer, então o pessoal do granito forneceria granito, o pessoal de iluminação forneceria iluminação, o pessoal de revestimento ia ofertar, não era uma oferta, ia oferecer, ia fornecer a iluminação, o de revestimento, o revestimento, e o pessoal de móveis, que a Domani foi convidado, ia fornecer o mobiliário. E esse fornecimento ia ter um contrato para X tempo. Então, a Domani iria fornecer o mobiliário para toda a casa, então nós iríamos mobiliar toda a casa. A arquiteta do empreendimento ia lá escolher cada mobiliário, escolher o acabamento, escolher as medidas, e o que a Domani teria em troca? Nós teríamos alguns meses de publicidade, porque teríamos vários eventos que ocorreriam lá, e ao final de X tempo, que a previsão era em até um ano, a casa sendo vendida ou não, porque o objetivo é que quando você mobilia uma casa de uma forma, um mobiliário mais alto padrão, você vende a casa mais rapidamente, e além de vender mais rapidamente, com valor agregado. E assim nós fizemos. Assim, nós tratamos, nós fizemos um contrato, nós encomendamos todo aquele mobiliário que seria entregue até janeiro de 2023. O mobiliário chegou, a Domani comprou tudo que foi combinado para todos os ambientes da casa, então era um pedido de um valor agregado alto. Um valor assim, porque você estava mobiliando uma casa inteira, então tinha para todos os quartos, tinha sala, mobiliário externa, tudo que vocês imaginarem, tapetes, cama, tudo que vocês imaginarem, estava contemplando para aquela casa. Era uma oportunidade de uma divulgação de um nível bem diferenciado. E como aquela casa, aquele empreendimento, são muitas casas de alto padrão, significaria o quê? Era uma porta de entrada, porque eu vendi para uma, várias outras também comprariam na Domani. Chegou a época de fazer a entrega do mobiliário, só que os gestores daquele empreendimento começaram a não conseguir cumprir alguns prazos, começaram a não honrar com aquela expectativa, porque se tinha uma expectativa de um prazo a iniciar, que era o prazo que tinha em contrato em 2023. Mas aconteceu que, quando deu prazo, eu fazia vários contatos, falava: olha, o mobiliário está aqui, são muitos meses aguardando, além desse mobiliário estar aqui, assim, ele está ocupando um espaço no meu depósito também. E só que eu tinha às vezes respostas evasivas, eu tinha respostas, quando eu tinha respostas, as respostas eram evasivas, elas não me levavam a nenhum resultado, e muitas vezes eu não tinha respostas. Quando estava chegando próximo a 2 anos, então vamos falar em 2024, no ano passado, há um ano atrás, eu falei: Bruno, e agora? Daqui a pouquinho isso vai prescrever, esse contrato, esse acordo que foi feito, isso vai prescrever e eu vou ficar sem receber. O Bruno olhou o contrato que na época foi feito e existiam alguns furos. E ele falou: Paula, esse mobiliário você não entregou, certo? Eu falei: não entreguei. Ele falou: então, é melhor você não entrar nesse processo, porque o mobiliário está no depósito da empresa, esse contrato tem alguns furos, corre risco de, além de você ter prejuízos, de você ter que pagar custas. E eu falei: tudo bem. E eu dei aquele caso como encerrado, porque tinham passado 2 anos, já tinha prescrito, ninguém me respondia mais, e eu liberei aquilo do meu coração. Eu falei, então eu falei pra mim: nossa, foi algo que eu entrei que eu não devia ter entrado. Muitas vezes, né, no trabalho, na empresa, são muitos convites. A gente, quando você tem uma empresa, muitas vezes o empresário, o profissional liberal, ele é muito assediado, são muitas propostas. E a gente realmente tem que buscar em Deus
Senhor, o Senhor está nisso? É para eu entrar? É para eu fazer? Eu confesso que naquele momento eu entendi que aquilo ali era bênção de Deus para mim. Eu discerni provavelmente errado. Mas glória a Deus que hoje eu tenho um testemunho para compartilhar. Então não foi de todo perdido, porque o Senhor é aquele que muitas vezes reverte uma situação. Às vezes a gente até escolheu errado, mas porque nós estamos no caminho, porque nós estamos na dependência, ainda que nós façamos uma escolha que aparentemente seja errada, o Senhor é aquele que muda o resultado de más escolhas. Ele é aquele que muitas vezes com misericórdia, com graça, com favor, ele reverte aquela situação. Pois bem, com base naquela expectativa que Deus ia fazer algo na minha vida, na minha família, no meu trabalho ainda esse ano, eu já tinha lançado várias vezes essa palavra: Senhor, eu tenho expectativa, e eu continuo com expectativa até o dia 31, porque eu tenho muito para receber da parte do Senhor. Mas quando foi em novembro, o Senhor requereu um jejum do meu esposo, e o Bruno compartilhou comigo. Ele falou: Paula, eu vou fazer... O Senhor está requerendo, vamos fazer um jejum de 21 dias? Eu falei: amém. E nós começamos a fazer esse jejum, e aqui eu quero declarar, porque às vezes nós que temos empresa, nós que somos profissionais liberais, o tempo todo nós temos que estar nos atualizando ao mercado. Então, o tempo todo a gente tem que estudar, buscar o que tem de tecnologia nova. Agora, né, tem a questão de atualização de reforma tributária, nós temos que estudar também. E isso tudo é muito importante. Mas tem algo que é acima sobre isso. É acima, é além, que é uma questão que, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça, por mais que a gente busque, muitas coisas não vão acontecer na nossa empresa pela força do nosso braço. Um posicionamento, ele muitas vezes, ele é suficiente para mudar toda a história da nossa empresa, para mudar toda a história do nosso trabalho, para mudar toda a história da nossa família. Amém? E com base nisso, o Bruno me convocou para esse jejum, e fomos nós em família fazer o jejum. Eram 21 dias, nós tínhamos estabelecido o horário que a gente ia fazer o jejum, e esse jejum que a gente tinha combinado, além do posicionamento de jejum e oração e palavra, esse jejum, nós tínhamos alinhado entre nós que a gente ia só começar a fazer a primeira refeição na hora do almoço. Então, quando era meio-dia, 1h, a primeira refeição, a gente orava, entregava o jejum, e a última refeição do dia era à noite. No outro dia acordava, não tomava café da manhã e consagrava ao Senhor. Porém, o que estava bom poderia ser aperfeiçoado. O Senhor novamente requereu do Bruno um novo jejum quando faltavam 3 dias para aquele jejum finalizar. E a gente via, porque quando a gente está posicionado, quando a gente está em oração, quando a gente está jejuando, quando a gente está com a leitura da palavra, a gente não é mais o mesmo. O Senhor move as coisas. A gente percebe que a primeira coisa que muda é o nosso coração. Antes dele mudar até as coisas no plano físico, a gente vê, porque tem muita coisa que para a gente alcançar no plano físico, primeiro a gente tem que mover o plano espiritual. E assim a gente foi vendo as mudanças. A gente tem vivido muitas mudanças, muita transformação, e glória ao Senhor Jesus por isso, é porque Ele tem feito. Mas naquele momento o Senhor requereu do Bruno, e Bruno falou para mim assim: Paula, o Senhor está requerendo de mim um outro jejum desses 3 dias que faltam. E esse jejum é para não fazer nenhuma refeição. É para ficar o dia todo tomando água, e pode comer uma fatia de pão seco, uma fatia de pão de forma, foi o que a gente combinou, uma fatia de pão seco para aquele dia. E confesso para vocês que eu nunca tinha feito um jejum assim, porque trabalho, aquela correria, a gente acredita assim que não vai dar conta, né? Mas quando ele falou, ele até falou assim: o Senhor requereu de mim, mas se você acreditar que não dá para você fazer, eu vou respeitar, entendo. Eu falei: não, vamos continuar, vamos juntos. E a gente fez aquele jejum de 3 dias. No primeiro dia, eu estou compartilhando sobre o jejum, porque assim foi como foi requerido para nós, para minha casa, para minha família. E muitas vezes o Senhor vai requerer de forma diferente como para vocês. E eu creio que o Senhor, à medida que a gente for jejuando, Ele vai ter as suas formas, porque há moveres para acontecer na nossa vida, que a gente vai ter que se posicionar. E se posicionar é, além da gente estar no caminho, é fazendo coisas que a gente ainda não fez.
Então eu quero até te desafiar, porque não dá para a gente querer resultados diferentes, vivendo a vida que a gente vive, assim, fazendo as mesmas coisas. Então, como alcançar algo diferente da parte do Senhor, também não me expondo para fazer algo diferente. E aqui nós tivemos essa experiência, porque o primeiro dia do jejum, nós sentimos assim, foi um tempo assim, muita oração, muita consagração, muita adoração, e foi maravilhoso, o Senhor nos sustentou. E no segundo dia do jejum eu estava numa clínica, na recepção, e o meu telefone tocou. E o telefone que tocava era o proprietário do empreendimento que há mais de ano não me atendia. Era o proprietário do empreendimento que há mais de ano não respondia um WhatsApp meu. E na hora que eu vi aquela ligação, eu falei, jejum, resposta. Eu nem sabia o que ele ia me falar no telefone, mas eu sabia que aquela ligação era um mover que o Senhor promoveu. E quando eu atendi, eu falei, bom dia, senhor fulano, tudo bem com o senhor? E eu fui cordial, e ele falou, tudo bem, Paula, eu estou entrando em contato porque eu acabei de vender a casa por uma empresa muito grande de São Paulo. E eu coloquei para eles que um dos acordos lá da venda da casa é que todos os fornecedores tinham que ser honrados. Então eu estou te ligando porque eles vão te ligar hoje ainda, o arquiteto deles vai te ligar para entender qual mobiliário que você tem ou se você não tem, e eles vão te ligar na sequência porque eles têm pressa em acordar com você sobre o pagamento e sobre o recebimento desse mobiliário. E aqui eu estou perto de finalizar o meu testemunho. Glória ao Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer coisas que a gente já desistiu. Tem sonhos do nosso coração, às vezes a gente fala assim, ai Senhor, a minha empresa eu não tenho capacidade para fazer algo do número tal, virar número tal. Ah Senhor, aquilo lá já está morto, já cheira mal, né? Como Lázaro, né? Muitas vezes eu falo assim, Senhor, já está atrasado, isso já está velho, já até prescreveu. E assim, por muitas vezes, em relação a isso, meu coração já estava dessa forma. E talvez possa ser, talvez não esteja ninguém aqui com esse sentimento, mas possa ser que esteja alguém aqui que fale, nessa área aqui na minha empresa, ou essa área aqui no meu sonho profissional, ou essa área aqui na minha família, eu não tenho mais expectativa disso acontecer. Eu não tenho mais expectativa que isso possa mudar. Eu não tenho mais expectativa porque isso daí já passou. Isso daí, nossa, nunca mais me atenderam, nem sei mais. E poderia ser que eu tivesse, assim, em algum momento esse sentimento. Tanto é que a compra era muito grande. E no ano passado, 2024, eu liberei a minha equipe. Falei, olha, sabe essa lista desse pedido aqui? Eu vou lançar ela no pronto entrega. Então, se tiver cliente com demandas afins, vocês podem vender, porque eu particularmente não acreditava que algo tão sobrenatural pudesse acontecer. E no ano passado, eu confesso que alguns itens foram vendidos, poucas coisas, porque interessante que quando eu estava preparando aqui, só para eu me posicionar, né, só para me posicionar o raciocínio, quando eu estava preparando, o Espírito Santo me lembrou que todo o mobiliário no meu estoque tinha o nome da casa, todo o mobiliário. E o Espírito Santo falou assim, aquilo ali já era um ato profético, porque o tempo todo aquele mobiliário, eu não arranquei aqueles nomes, eu não arranquei aquele endereço. Então, muitas vezes, tem atos proféticos também que a gente tem que fazer. Imagina o que é um mobiliário para uma empresa que estava lá no depósito há mais de 2 anos guardado. Nós estamos completando exatamente hoje 3 anos da nota fiscal daquele imobiliário. Então imagina vocês que eu poderia ter muito já dado vazão. Acabamos de ter uma Black Friday lá, aquele imobiliário poderia ter sido o quê? Colocado lá como uma oportunidade. Mas não foi feito assim. Deus tem os seus propósitos, né? E sua forma de mover. E acabou que eu entendi com o arquiteto imobiliário que eu tinha, passei para eles tudo, a planilha toda certinha, e o que eu tinha era 80% da casa, e até que chegou o advogado da empresa de São Paulo e me ligou, é uma advogada aqui do estado, e falou, Paula, assim, assado, quero entender o mobiliário e tal, e ele falou bem assim, o que você não tem? E eu falei, ele falou, tudo que você não
não tiver, mas que você tiver uma outra opção, você já coloca outra opção. Glória a Deus. E assim nós tratamos, aquilo que eu não tinha, eu coloquei outra opção que fosse condizente com o projeto, porque a expectativa é que a casa fique linda. Porque quando a gente se propõe a fazer, e eu quero falar um testemunho pessoal aqui, mobiliário tem perfis. E nessa substituição, o que eu busquei fazer era ser íntegra. Porque quem estava comprando o novo não estava sabendo exatamente o que estava sendo comprado, porque quem comprou já não está mais na negociação. Só que uma coisa, porque eu tenho que prestar contas para o Senhor. Então nós, a nossa empresa, nas nossas negociações, nos nossos tratos, no nosso contrato, empresa, a gente busca lucro, empresa ela busca lucro, ela busca crescer, ela busca prosperar, mas essa prosperidade ela tem que ser sólida, ela tem que ser na transparência que nós sabemos que o Senhor nos chama a viver. Então, eu achei bem interessante que quando eu estava colocando mobiliário, eu buscava algo que tivesse a mesma identidade, que os valores, ele até falou que se você tiver algo de valor um pouco menor também, pode colocar. E aí, às vezes, eu conseguia uma cadeira que tinha a mesma entrega com valor um pouco menor, eu colocava. E assim, eu fui fazendo, é algo que aconteceu rapidamente. Porque o Senhor está com pressa em nos abençoar. O Senhor está com pressa que a gente se posicione. O Senhor está com pressa e fala assim, olha, Paula, Bruno, cada um de nós aqui, eu estou com pressa em te abençoar. Eu tenho coisas, eu tenho sonhos ao teu respeito, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Mas se posiciona, minha filha, se posiciona, meu filho. Eu tenho expectativa de fazer algo novo. Eu tenho expectativa de te entregar algo que você não está mais esperando da minha parte, mas eu estou com ele aqui pronto para te entregar. Amém? E foi algo muito rápido, foi algo que me trouxe no trabalho, eu me debrucei para fazer, e depois que eu conversei com o arquiteto, logo depois eu conversei com o advogado falou, Paula, o dono da empresa de São Paulo, ele quer falar com você. E aí a gente fez ligações em vídeo, e onde participava eu, o advogado e o dono, e nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor Jesus, efetivar hoje um novo contrato, que aí passou pelo crivo do meu advogado, que é o Bruno, meu esposo, e veio esse contrato, e a gente tinha aquela expectativa, e foi tão interessante porque eu e o Bruno, a gente não tinha dúvida que tinha sido o Senhor. E isso estava acontecendo e a gente já estava vivendo o testemunho, a gente estava vivendo o milagre. Ele não aconteceu assim, dormiu assim, acordou assim. Não, ele estava acontecendo, ele estava sendo gerado. E foi segunda-feira agora, eles tinham combinado, nós vamos fazer o pagamento na segunda-feira. E eu e o Bruno tinha expectativa, porque hoje a gente gostaria de estar aqui contando exatamente esse testemunho para você. E na segunda-feira o pagamento não entrou. E nós, humanos, falamos assim, Senhor, nós temos a rede de empresários sexta-feira, a gente tem expectativa, Senhor, nós sabemos, eu comecei a declarar, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E na terça-feira o pagamento é efetivado. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Como o Senhor ele não quer fazer nada pela metade, não foi só o pagamento que foi efetivado, porque quando o testemunho vem, ele é completo. Eu não tenho testemunho aqui e semana que vem nós vamos entregar o mobiliário, porque o Senhor ele não permitiu que fosse assim, ele falou, Paulo, o testemunho é completo. E para a glória do Senhor Jesus, ontem nós iniciamos e hoje nós finalizamos por completo a entrega de todo o mobiliário. A casa ficou linda, assim, a ponta de eu estar vindo para cá, e o primeiro proprietário, eu estava no elevador, descendo para vir para cá, ele me mandou uma mensagem assim, de gratidão. O Bruno falou, mas ele foi o que me pagou, mas ele estava vivenciando um sonho que talvez não foi ele que talvez pôde vivenciar a realização desse sonho, mas ele celebrou aquilo que um dia ele sonhou, e ele por algum motivo que não veio ao caso, ele não conseguiu finalizar, mas nós vimos o Senhor fazer. E eu quero deixar esse testemunho do seu coração, para que você venha entregar mesmo a expectativa do seu coração àquele que não frustra, aquele que quando coloca uma data, ele cumpre, aquele que até aquilo que você nem pediu, porque
nas minhas orações, no meu jejum, eu não pedi para esse pagamento ser realizado. Eu não lembrei disso nas minhas orações, eu pedi outras coisas, mas isso eu não pedi. Mas aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é esse que tem ouvido as suas orações, é esse que tem contemplado o teu coração, coisas que nem muitas vezes sua boca falou, muitas vezes você nem pensou, mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, e Ele sabe aquilo que nós precisamos muitas vezes. Muitas vezes Ele quer também nos surpreender e falar assim: minha filha, aquilo que, a última palavra é minha, não dá para você falar que está morto aquilo que eu não disse que estava morto. E eu quero finalizar com essa palavra para vocês, para que vocês venham colocar expectativa no Senhor para ainda esse ano. Eu tenho expectativa que daqui a pouco eu vou falar: olha, tem um novo testemunho, porque do dia 19 a dia 31 é muito tempo para o Senhor fazer. Quantos milagres Ele não pode responder na nossa vida, quantas direções. Muitas pessoas vão começar em 2026 com coisas novas, porque agora estão sendo geradas. Amém. Então não espere o ano que vem para gerar algo novo da parte do Senhor. Não espere chegar 2026 para começar um novo projeto. Não espere a segunda-feira para começar um posicionamento em Deus. Fala: Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está me requerendo algo diferente, um posicionamento. Talvez Ele já até falou no seu coração e talvez você não tenha posicionado. Talvez a minha casa poderia já estar sendo convocada por Deus a se posicionar de uma forma diferente, e talvez a minha casa não estivesse posicionada como Ele gostaria. Mas um ato de posicionamento faz nós vivermos algo que antes não teríamos chegado. Então, que em nome de Jesus eu profetizo sobre cada um de vocês, sobre a minha vida também e a minha família, sobre a família de cada um de vocês aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque esse testemunho é um testemunho completo. Esse testemunho teve começo, meio e a finalização, mas eu quero declarar, Pai, que esse testemunho é uma semente que não volta do vazio. Pai, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que o Senhor trouxe para estar aqui nessa noite, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, a gente poderia estar em tantos lugares, mas o Senhor nos atraiu com o teu amor para esse lugar. E eu quero declarar sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai, que o Senhor venha contemplar os sonhos de cada coração, que o Senhor venha contemplar as necessidades de cada família aqui representada, Senhor. Eu quero profetizar, Pai, que o Senhor vai mover algo novo nas famílias, Senhor. Respostas, Senhor, o Senhor vai trazer. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, com provisão diferente, Pai, com algo que as famílias não estão com expectativa. Que o Senhor venha com essa provisão, Pai, que a empresa, a vida profissional de cada um aqui, Pai, receba a estratégia nova do Senhor. Algo, Senhor, que vai mudar a estação. Algo que vai mudar o ciclo, que eles vão entender que foi favor do Senhor, porque não é pela força do nosso braço, Pai. Muitas vezes nem sequer nós oramos por aquilo que devemos, Senhor, mas eu quero declarar que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, e eu quero profetizar que muitos milagres estão sendo gerados aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que respostas de oração estão sendo entregues nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, direção para aquele que estava perdido. Eu quero declarar providência financeira para aquele que estava, Pai, em dificuldade. Eu quero profetizar, Senhor, resposta do Senhor, contratos sendo assinados, Senhor, contratos novos, Senhor, contratos de prosperidade, contratos de portas abertas. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Visitação do Senhor, Pai, posicionamento, vida com o Senhor ajustada, Pai, mais oração, mais palavra, jejum, Pai, um movimento diferente, mas alcançando algo diferente também da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, shalom. Pastor Marcos, você pode colocar aquele louvor baixinho como fundo musical para eu fazer minha parte? Queridos, deixa eu louvor.
Quem somos nós, né? Não há nada em nós, mas quando o Senhor te convoca a fazer alguma coisa, é bom ouvir. É bom ouvir. Até mesmo conversando com você, pastor Poliana, né? A grande diferença de um jejum proposto e de um jejum requerido. Que diferença? Porque jejuar, eu sei que você também jejua. Eu sei que você ora. Eu sei que você louva. Eu sei que você adora. Eu sei disso. Mas a grande diferença no reino do Espírito é que, quando o Senhor te convoca para um posicionamento, isso é diferente. É diferente. E o grande discernimento que nós temos que ter é de não subestimar o conselho do Senhor. Porque muitas vezes o Espírito ele não é tagarela, ele não fala, ele não insiste, ele não fica, ele simplesmente pontua e vai embora. E aí, foi Deus que falou? Não foi Deus que falou? Esse louvor aqui foi a tônica do jejum. Montanhas estremecem, demônios a fugir. Você sabe qual era o demônio que Jesus revelou com esse jejum? Nós temos que ser assertivos no mundo espiritual. Não dá para ficar zanzando, falando Deus me abençoa, Deus me liberta. Liberta do quê? Você sabe qual é o nome do espírito? Escassez financeira. Esse espírito. E é ele que vai embora hoje. É ele. Esse louvor aqui, ó. O grande eu sou, montanhas estremecem, demônios a fugir na menção do nome dele. O grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que quando é falar do seu nome, não há quem possa resistir. Vai embora. Aqui não há seu lugar, não há escassez, porque a escassez ela atinge a área financeira, mas ela é mais abrangente. Você já viveu escassez de alegria? Você já viveu escassez de saúde? Já viveu? Você já viu aquela coisa mirrada de escassez do alimento espiritual? A palavra está aqui, mas você não consegue se alimentar dela. Escassez. E Jesus estava me requerendo um jejum de 21 dias. E eu vou te confessar uma coisa: houve resistência no mundo espiritual, porque na primeira vez que Jesus requereu, eu não consegui fazer. E eu não convoquei Paulo a fazer. Mas, glória a Deus, porque o Espírito, ele nos conhece, ele sabe os tempos e os modos. E depois de novo, filho, jejum. Eu preciso organizar um jejum, mas eu não consigo, eu estou atarefado, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não consigo. Até que, de novo, o Espírito Santo falou, filho, jejum. Eu falei, opa, pai, que eu tenho que fazer esse jejum, o negócio é esse ano. E o jejum é de 21 dias. Eu falei, ok, eu vou jejuar por quê? Vou fazer o quê? Porque não adianta você também da sua cabeça fazer qualquer coisa de qualquer jeito. É bom ouvir aquele que está falando com você, porque se ele está requerindo um jejum, ele sabe qual é o jejum que ele quer da sua vida. Eu falei, Senhor, eu vou jejuar por quê? E esse jejum eu vou fazer o seguinte, eu não vou cair nessa arrogância, dessa individualidade, desculpa a expressão, mas dessa burrice de querer fazer as coisas sozinho, para ter mérito sozinho das coisas. Falei, negativo, eu vou chamar minha esposa e ela vai jejuar comigo. Não tem esse negócio não. Porque Deus, quando fez o homem, ele usou o verbo no plural, façamos. Poderia ter feito sozinho. Mas estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. Então nós façamos um jejum. 21 dias. Falei, o negócio é o seguinte, o jejum, Jesus está requerendo um jejum, nós vamos fazer um jejum aqui, 21 dias, o que nós vamos fazer? Sei não, então tá bom, então nós vamos fazer um jejum até meio-dia, absoluto, tá? Meio-dia e pouquinho, deu a hora, a gente entrega e vamos alimentar. Irmãos, quando a gente estava no 18º dia de jejum, tem um negócio assim, apareceu assim, o Senhor falou comigo, agora eu quero um jejum de 3 dias absoluto. Eu nunca tinha feito um jejum de 3 dias. Não é jejum do dia todo, para chegar no final do dia comer, para no outro dia fazer o jejum do dia todo, não. 72 horas só tomando água e comendo uma fatia de pão.
sem manteiga, sem requeijão, sem geleia, sem nada. Sem nada. Irmãos, o mundo espiritual reage. O mundo espiritual reage. E é interessante que quando você está acertando o alvo da escassez, o principado que está regendo a escassez, o mundo espiritual começa a reagir. Porque porque a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar, destruir. O ladrão tem estratégia, ele não quer ser percebido, ele gosta de roubar sem ser notado. Então, quando você não está acertando algo no mundo espiritual, o mundo espiritual está tranquilo. Agora, quando você começa a acertar o alvo, ele começa a reagir. E é exatamente esse o sinal para que você perceba que estamos acertando o alvo. Estamos acertando o alvo. E ali, irmãos, quando veio esse mover, nós jejuamos, oramos, e era água à vontade, uma fatia de pão integral de manhã, uma fatia de pão integral no almoço e uma fatia de pão integral na janta, para dormir. Adora, louva, você vai sentir fome, você vai entrar em cetose, seu organismo vai começar a queimar gordura, você vai começar a ter clareza espiritual, porque eu falei, Paulo, esse jejum não é um jejum comum, é um jejum estrutural. Porque tem coisas que você está tentando conquistar no reino do Espírito, mas muitas vezes você não está conseguindo. Tem coisas que você às vezes até jejua e ora agora, mas o negócio não muda. Então tem que parar para entender, tem alguma coisa acontecendo. Porque o Espírito Santo estava querendo mexer na estrutura, na base daquilo que te faz andar em círculo. Porque existe uma estratégia sutil de uma voz que muitas vezes te faz dar um desvio. Aí você, em vez de ir para cá, você vai para cá. O que é isso que está acontecendo? Por que, se eu sou do louvor, se eu estou na adoração, se eu leio a palavra, eu tenho compromisso, eu oro, eu ajoelho, mas por quê? Por que as coisas não acontecem? E Jesus falou, esse jejum é um jejum estrutural, é para mudança de estrutura, para que, uma vez a estrutura mudada, haja possibilidade de edificação em cima dessa estrutura. Porque eu não posso edificar, pastor Marco entende disso, né, engenheiro, você não pode edificar em cima de uma estrutura que comporta um prédio de 2 andares e um prédio de 10 andares. Por quê? Porque a estrutura não vai suportar. Então Jesus queria mexer em algo estrutural, e esse jejum é um jejum de clareza espiritual, de clareza, de discernimento, para que você pare de andar em círculo, para que você pare de repetir histórias. Porque é ponto cego no ser humano, não adianta nós termos soberba e vaidade de achar que nós temos capacidade de identificar muitas coisas sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está apto a revelar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, aquilo que está no nosso inconsciente produzindo ação hoje, porque o inconsciente ele fala por figura. Você absorve uma imagem, essa imagem fica no teu inconsciente e ela hoje produz uma ação que muitas vezes você não quer ter. Mas eu vim aqui te dar uma boa notícia: maior do que o teu inconsciente é Deus. O teu inconsciente não é um Deus para ele dar regras dos seus movimentos hoje. E o Espírito Santo, ele conhece. Por isso que o salmista fala, trevas e luz do Senhor é a mesma coisa. O Senhor conhece o que está em trevas. Então, se o inconsciente é uma área obscura na vida do ser humano, saiba que maior do que ele é Deus. Maior do que ele é Deus. E o Senhor, depois desses 3 dias de jejum, falei, o jejum é estrutural, ele vai mudar a nossa vida. Ele vai permitir com que o Senhor acresça coisas que ele quer crescer, que até então ele não estava podendo crescer, por conta de uma estrutura defeituosa. E depois que acabaram os 3 dias, né, no final foram 21 dias, os últimos 3, 72 horas, e aí o Espírito Santo falou bem assim comigo, agora você vai fazer mais 21 dias de jejum. Eu falei, pois é, mas vai ser de atividade. Você não vai fazer atividade física agora, você vai ficar 21 dias parado. E para quem estava na intensidade que eu estava, ficar 21 dias parado não foi fácil. E coincidentemente os 21 dias da atividade acabam hoje.
Mas veja só você, porque o jejum, ele rasgou os céus de bronze. E o Senhor no final do jejum falou bem assim: pode clamar porque o céu está aberto. Eu falei: minha filha, nós vamos começar a ouvir respostas que a gente nunca ouviu. Nós vamos começar a ouvir coisas da parte de Deus que a gente nunca ouviu, que vai ajustar a nossa casa, que vai ajustar a nossa vida. E agora o que eu posso? Eu vou me permitir ser roubado nesse céu aberto que está movido. Se eu vou para uma ação, ainda que lícita, ainda que legítima, mas se eu vou para uma ação onde eu vou ser roubado nessa voz, você vai falar: não, não vou não. Eu não posso permitir isso comigo. Eu não posso me dar esse despautério, essa irresponsabilidade espiritual. Eu não posso fazer isso. Irmãos, 21 dias. E eu peguei simplesmente caderno, bloco de nota de celular, tanto em casa quanto no escritório, mas uma enxurrada de anotação. Cada anotação, cada coisa que vinha, que Deus falava, que brotava, uma anotação. Aumenta esse louvor aí. Isso aqui, ó. Ajoelhava, o cachorro me liberta. Me liberta. É isso que estamos fazendo lá em cima? Me liberta. Vamos ajoelhar, vamos orar. Bota o louvor. Ligava o louvor no celular, botava o seu louvor e clamava: Senhor, liberta, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, liberta, liberta, liberta. 21 dias orando assim e clamando. E na verdade o Senhor falou, depois do jejum, falou: agora eu quero 50 dias de oração. Nós ainda estamos nesse mover de 50 dias de oração. Mas dentro dessa riqueza da fala de Deus, mexendo na estrutura, nós usamos esse louvor. E o Senhor falava, e eu anotava, e a gente orava. E a grande questão de uma coisa importantíssima que Deus falou: não se dê por satisfeito. É como quem toma um remédio e acha que já está bom e para. Você precisa continuar ouvindo, você precisa continuar clamando, você precisa continuar pedindo libertação e você precisa continuar posicionado. Porque quando você acha que a questão já está vencida, entra o orgulho, a vaidade, você fica presunçoso, acha que venceu e a questão está do seu ladinho ali, ó, fininha. Você vai orar, você vai clamar com humildade, com submissão, pedindo espírito de conselho, para que haja libertação, para que haja discernimento com clareza espiritual. A mente é um elemento espiritual. A Bíblia fala que a gente tem a mente de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos clamar. Nós vamos expulsar esse espírito de escassez. Você pode começar a clamar no seu lugar e o louvor é esse mesmo. Pode aumentar um pouquinho mais esse louvor. Isso. Não há poder do inferno para resistir. Pode começar a clamar e expulsar espírito de escassez. Escassez financeira, escassez de alegria, escassez de saúde, escassez alimentar. Você vai para Deus e não se alimenta como deveria. Você gasta o tempo muito curto no seu devocional. Você não dobra o joelho, seu joelho dói. Você vai pedir libertação. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de escassez. Vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Você está com a promessa na mão. Você não vai pular do pináculo, não. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. O grande eu sou está presente. Pode clamar porque o céu está aberto. Foi isso que o Senhor falou para a minha casa. Não se impressione com o reino desse mundo, com o que Satanás coloca diante dos seus olhos, porque só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, só a Ele prestarás homenagem, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Que todo espírito de escassez bata em retirada da igreja missionária manancial, dos discípulos, dos líderes, dos
te repreendemos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu não ia fazer isso, meus irmãos. Eu me arrumando, me preparando para vir para cá. Eu estou com uma página, eu estou com um estudo aqui de 6 páginas para falar aqui, ó. O Espírito Santo falou comigo, você vai expulsar esse espírito. Aleluia. Te pedindo a tua libertação, a tua cura. Eu não tinha programado isso, o Senhor sabe disso, Pai. Mas o Senhor falou comigo quando eu estava me aprontando para vir para cá, Pai. E o Senhor falou que esse espírito ia embora, Pai. Ele está aqui, ele é abusado, ele é ousado. Mas nós repreendemos e selamos a libertação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Pode abaixar um pouquinho, pastor? Você pode se sentar. Vamos dar um aplauso a esse Deus poderoso, porque é Ele que liberta, é Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que batiza. O poder é dele, o poder é dele, não interessa quem é que está falando, porque o poder é dele e a glória é dele para todos sempre. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Pode deixar o louvor tocando baixinho, que eu vou falando mais louvor. Irmãos, pode baixar um pouquinho mais só para um posicionamento no mundo espiritual muda destino. Um posicionamento no mundo espiritual ajusta vida, ajusta destino, ajusta rota, ajusta casa e muda um futuro. E muda um futuro. Você vai ter um futuro desejável. O Senhor é contigo. O Senhor é poderoso. E Ele não depende de circunstâncias. Porque o espírito de escassez financeira, ela vai embora, e foi embora. E nós vamos ter dizimistas e ofertantes aqui. Nós vamos construir o nosso tempo. É simples assim, irmãos. É simples assim. Você vai ver dízimo chegar nessa igreja que você não recebeu até hoje. Anota o que eu estou falando. Vocês vão ver dízimo chegar nessa igreja que essa igreja ainda não recebeu. Quantos anos? 20 anos de Manancial? 26 anos de igreja de Manancial. E eu não estou desdenhando o legado dessa igreja não, tá? Longe de mim. Mas você vai ver dízimo e oferta chegar nessa igreja que essa igreja ainda não recebeu. Anota depois que você me fala. Se eu estou entendendo o que Deus está fazendo com essa rede de empresários. Porque começa com um líder. Não é assim? Que é a unção do líder no desato liderado? Porque Moisés, quando estava com a carga do povo, ele chama alguns conselheiros e fala: unge esses aqui, e eles vão tomar questão de coisas menores. E a unção que está sobre ti estará sobre eles. Então a unção está começando nesse mover de jejum de 3 dias, de pão e água. E nesse jejum o Senhor falou, contratos que já estavam acabados, denunciados, sem solução, dívidas impagáveis, você vai ver coisas mudar. E mudou. Então isso aqui não é conto da carochinha. Mas no culto de domingo, eu fui lá na Fátima. Antes do culto começar, eu comprei 3 livros. Muito interessante por sinal. Mas a palavra o pastor Marco pregou. E dentre tantas coisas que ele falou,
o corretivo da parte do Senhor foi para ler a palavra. E ele falou uma coisa que me lembrou muito o apóstolo Aurélio, ele falando de livro, porque o livro ele é a ruminação do outro. Mas o apóstolo Aurélio dizia, né, que falou, o livro ele é de gestão do outro, nem todo mundo tem uma boa digestão. Eu falei, rapaz, eu acabei de comprar 3 livros, esse camarada me entrega isso, o que eu vou fazer com esses livros agora? Você sabe o que é isso, irmão? Deus está dizendo, isso aqui é insubstituível. Meu irmão, se você não tiver tempo para ler outra coisa, leia a Bíblia. Não perca seu tempo lendo outra coisa. Sabe por quê? Porque o autor aqui está vivo. E o que ele fala com você, muitas vezes é um conceito assim, desse tamanho assim, mas que vai dar uma explosão no mundo espiritual, que muda tudo. Essa é a palavra de Deus, que pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra dele não passa, porque é eterna. E aí eu fui com essa reflexão, falei, Senhor, por mais que eu tenha uma esposa empresária, por mais que eu tenha minha profissão, por mais que eu tenha... Eu não sei nada de finanças, eu não sei nada de empresa. Minha empresa é uma empresa desse tamanhozinho, só tem eu e eu mesmo. Paulo é muito mais evoluído do que eu nisso. Paulo tem, sei lá, 30 funcionários, 20, 30 funcionários. Eu não sei nada. Não me dá a chance de ler alguma coisa. Eu preciso de entender alguma coisa, falar alguma coisa. Logo depois, muitas vezes Deus não responde na hora. Sei lá, um dia, 2 dias para frente. Ou no mesmo dia, não lembro. 1 João capítulo 2, versículo 27. Aí, falei, tá bom, o que diz 1 João capítulo 2, versículo 27? E a unção, então você entende que nós não imaginávamos que nós fôssemos ungidos para a rede de empresários. Fomos procurados pela apóstola Suzana. Né? Ninguém sugestionou nada, ninguém pediu nada. Então, você entende que depois, né, que oramos, conversamos, houve o selo, nós fomos ungidos lá na igreja. Não sei se você estava lá no dia, pastor Luciano, pastor Sérgio, um apóstolo. Então, vamos ler o texto. 1 João capítulo 2, versículo 27. Então, a unção, né? Fomos ungidos. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você está preocupado com o que você vai falar? Você sabia que a unção que você recebeu te respalda e te ensina? Você não precisa fazer curso de teologia, nem curso de finanças, porque a unção que Deus derramou sobre a sua vida é uma unção fresca, e Deus te ungiu mais do que os seus amigos com óleo fresco. A unção do Espírito Santo em você, ela é didática, ela te ensina todos os dias. Por isso que você precisa ler a palavra, porque o Espírito Santo está falando aqui o tempo inteiro. E aí vai dizer: mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Ensina o quê? Não, só sobre teologia, só sobre para pregar na igreja, né? Porque a gente entende na mesma linguagem, então ela vai me ensinar só para falar disso. Meu filho, que chapuletada que eu levei. E eu vou ler agora sem interrupção. 27 todo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, ninguém tira. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Permanece, porque você vai ver um princípio se cumprir na sua vida, que você vai conhecer coisas que só o Espírito Santo de Deus ensina. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus era um mistério oculto de Deus e estava escondido em Deus. E Paulo vai dizer assim:
de Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer conhecer, você quer ter sabedoria, ter conhecimento? Busque Jesus. E Jesus é a palavra. E a palavra está aqui, viva. E você sabe o que o espírito maligno tenta fazer? Ele tenta criar uma necessidade para você fugir do ambiente da palavra. Olha o que diz o versículo 22 do mesmo capítulo de 1 João 2,27. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ele é mentiroso, ele nega que Jesus é o Cristo. Quem é o Cristo? O que significa Cristo? Cristo é o ungido de Deus. Por que Cristo? Porque nele se cumprem as três funções bíblicas, de profeta, sacerdote e rei. Jesus, enquanto profeta, revela a verdade de Deus. Enquanto sacerdote, reconcilia o homem com Deus. Enquanto rei, governa com justiça e autoridade. E o que então, se Cristo é o ungido de Deus, se nós somos ungidos por Deus, e se é a unção que nos ensina todas as coisas, o que esse Espírito faz? Nega. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, que Jesus também te ungiu. Resumo: espírito maligno nega a unção dada por Deus. Por quê? Porque ele quer que a sua unção fique neutralizada, que você não invista nisso, que você fique infrutífero, que você fique com medo, receoso. Até porque eu estou começando agora, até porque fulano prega mais, até porque fulano já tem isso, já tem aquilo, e você não desenvolve a sua unção. Porque se tem, nós falamos isso, não sei com quem, acho que foi, mas se tem uma coisa que é linda e lindíssima de se ver, é uma só: é a unção de Deus funcionando na vida de um homem de Deus. Meu filho, não interessa qual é a sua unção, não interessa se você é pentecostal, se você é formal, se você... Não interessa, quando você está na unção que recebeu de Deus, funcionando nela, isso é a coisa mais linda que tem. Qualquer um para ouvir, qualquer um quer ouvir, qualquer um. Então, você não pode simplesmente se deixar convencer por uma voz que não é do Espírito Santo para ficar inerte e não desenvolver a unção que Deus te deu. Porque quando você está ungido, sendo usado por Deus em santificação do Espírito, qualquer um se derrete, qualquer um se quebranta, qualquer um te acha lindo. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. E Jesus disse lá em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala isso em João capítulo 8, versículo 12. Depois que Jesus fala isso, o 13, o 14, o 15, é só confusão. Discutindo com quem? Com o religioso, com um saduceu, com um fariseu, e com não sei mais quem, e Jesus precisando justificar a fala dele. Jesus estava na festa de tabernáculos, na festa de Sucote. E na festa de tabernáculos, naquele tempo, se acendia uma luz especial no templo para simbolizar e representar a coluna de fogo que se acendeu no povo, para o povo no deserto, saindo da terra do Egito. Mas Jesus está falando: olha só, eu sou a luz do mundo. Vocês estão acendendo essa luz aqui no templo, aqui na festa de tabernáculos, está tudo certo. Só que aquela coluna de fogo lá que vocês viram lá no deserto, era eu. Certo? Então tinha essa iluminação lá. Então Jesus, ele se identifica com a presença divina que guia. A coluna de fogo, à noite, aquecia e guiava e dava direção para o povo. Jesus se identifica: olha, eu sou o guia. Eu sou essa presença divina que vai guiar a sua vida. Resultado: seguir Jesus é sair das trevas. Eu gosto dessa fala do apóstolo Aurélio, que só sabe como boa a luz quem já andou em trevas. Quem já andou em trevas sabe como é boa a luz.
Agora, onde está a base bíblica? Lá em Efésios 5:8, Paulo vai dizer assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você é filho da luz. Você entende que luz, ela ilumina? E se você é filho da luz, filho é fruto. Se você é filho, significa dizer que uma semente foi plantada, porque para nascer um filho, precisa plantar uma semente na mulher e o filho nasce. Logo, a luz é uma semente que é plantada em nós, e nós nos tornamos filhos da luz. E que luz? A palavra de Deus. Resultado, a luz gera. A luz, ela tem poder de gerar. A luz, ela é criativa. Ela tem capacidade de gerar. O que ela gera? Ordem. Primeira coisa que Deus criou lá no Gênesis: haja luz, haja clareza na sua mente, haja clareza espiritual, para que você tenha discernimento. Por que muitas vezes, em algumas áreas, você está andando em círculo, você está repetindo padrões? E por que o espírito de escassez financeira se apegou? Haja luz. Luz. Há uma semente plantada pelo próprio Deus em nós, que vai gerar luz. Luz. E quão boa é a luz. No começo ela machuca um pouquinho, porque quem está em trevas está com o olho tão assim, sabe? A luz vem, você tem que fechar, não está acostumado, mas daqui a pouco você vai acostumando, você vai conseguindo abrir a luz, os olhos, e com clareza você passa a enxergar. Clareza mental, clareza espiritual. Nós somos as Marias de Deus. Há uma semente plantada em nós pela palavra que vai irradiar luz para todo o nosso ser. E Jesus habitou em Maria. Mas Jesus fez a Maria. Como que Jesus fez a Maria, habitou na Maria? É porque é assim: o Deus que prepara um ambiente, primeiro ele prepara, depois ele entra. Jesus foi plantado no ventre de Maria, está tudo certo, mas antes ele já existia. Então ele prepara um ambiente que Deus preparou na sua vida. Agora ele vai entrar, porque ele organizou todas as coisas. E dentre tantas coisas, onde ele quer entrar é na nossa vida financeira. Vamos parar de hipocrisia religiosa para achar que crente não pode prosperar, que crente tem que ser pobre. Nós precisamos entender o princípio: o seu recurso é para glorificar a Deus. Se existe algo estrutural na sua vida que faz você querer usar recurso que Deus quer plantar na sua vida para perversão, é hoje que o Senhor está te libertando. O jejum, ele mexe nessas estruturas, para você entender que você é uma plataforma segura, você é uma plataforma tratada, e agora, firme no Evangelho e na fé, Deus pode edificar, dentre tantas coisas, a sua vida financeira. E a sua vida financeira vai ser para promover a glória de Deus. Nós vamos promover a glória de Deus com o recurso que Deus nos der. Quem que gostaria de dar dízimo de R$1 milhão? Pois é, né? Para dar dízimo de R$1 milhão, ganhou quanto? Percebe? Qual é a dificuldade de Deus colocar no seu bolso R$10 milhões? Você está achando que eu vim aqui falar de teologia da prosperidade, balela, futilidade, para ficar aqui impressionando? Não vim não, irmão. Não vim não. Só que nós temos que entender o seguinte: por que o filho do capeta pode prosperar e o filho de Deus não pode? Por que o outro pode ter um conforto e dar um padrão de vida melhor para a sua família e o filho de Deus não pode? Qual é a base bíblica para isso também? Se a Bíblia está falando que Deus é tesouro escondido, nós precisamos buscar isso. Mas sabe quando que a gente vai receber isso? Quando Deus mexer na nossa estrutura. Quando Deus ferir o nosso capitel, quebrar a nossa estrutura, jogar tudo no chão e a gente dar destino para esse lixo. E no princípio, não haja luz, na clareza mental, a gente chamar o Espírito que paira sobre a face das águas e pedir: Senhor, eu não edifico mais, edifica tu. Eu não faço mais nada, quem vai fazer é o Senhor. Se o Senhor falar que é para a direita, é para a direita. Se o Senhor falar que é para a esquerda, é para a esquerda. Se o Senhor falar para.
Tem gente aqui que vai alcançar postos de trabalho por causa de posicionamento espiritual. Deus vai multiplicar a tua sementeira, porque ninguém está pedindo o seu patrimônio, não. Você vai se tornar dizimista e ofertante fiel numa abundância que você não podia alcançar. Nós somos os jabutis de Deus. Diz que o jabuti não sobe em árvore. Pois é, a gente também não sobe, não. Tem lugares que nós só vamos alcançar porque Deus vai nos colocar lá. Glória a Deus. E aí eu queria deixar uma palavra para que nós não venhamos a ficar ansiosos por coisa alguma, que está em Mateus 6, porque a Bíblia diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como que eu posso fazer uma conquista na área financeira? Como que eu posso crescer na minha empresa? Como que eu posso? Luz. Haja luz. E a luz, olha para que ela vem. Lâmpada para os meus pés. Eu te digo, o teu pé vai alcançar quantos passos? Olha, um após o outro, você percebe? Então o meu passo não vai lá naquela porta de vidro. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta eu ficar pensando para daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Porque a lâmpada, ela é lâmpada para o pé. Significa dizer que você vai dar o próximo passo direcionado pelo Senhor. Não se preocupa com o próximo. Porque quando você der o próximo, a lâmpada iluminou, aí você pode dar o próximo. Depois que você der o próximo, a lâmpada ainda está acesa e você dá o próximo. Então você vai dar um passo de cada vez, porque a lâmpada é para os seus pés. Não se preocupa muito para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, não. Se preocupa para o próximo passo. Porque agora você vai caminhar em Jesus, porque Jesus é caminho, com essa lâmpada acesa, que é a palavra dele, e você vai saber, passo a passo, para onde Jesus quer te levar. E você pode ter certeza que a vontade dele para você é boa, é perfeita, é agradável, e vai te fazer chegar em locais que você não chegaria. Glória a Deus. Mas Jesus dizia aos judeus que criam nele, ainda na festa de tabernáculo, depois de ter dito que ele era a luz do mundo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então existe uma sequência. Primeiro eu preciso crer. Os que creram nele, Jesus disse, não falou para todos, falou para os que creram. Então, primeiro é crer, depois permanecer na palavra, depois de permanecer na palavra, se tornar discípulo. Depois que você se tornar discípulo, aí sim você tem a chance de conhecer a verdade. E em conhecendo a verdade, você tem a chance de ser liberto. Libertação de padrões aprendidos, de preferências aprendidas. 1 Pedro diz que não foi com prata e com ouro que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós temos uma preferência aprendida por tradição, mas Jesus hoje está trocando, ele está transformando essa água em vinho. Jesus está dizendo, olha, isso aqui, meu filho, pode esquecer, eu vou colocar algo novo na sua vida. Essa preferência aprendida, isso já não te satisfaz mais, não dá mais. Vamos mudar, vamos trocar, vamos para o novo. Não basta ouvir e se empolgar, precisa permanecer. Resultado, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é a semente, e a semente é a palavra, e a palavra é luz. Nós precisamos de clareza espiritual para dar o próximo passo. E não é fazendo curso financeiro. E não é muitas vezes investido em coisas seculares. É bom estudar, pode estudar, mas é a clareza que o Espírito Santo vai trazer para você dar o próximo passo, para você não pisar no abismo. O Filho é uma semente. O que a palavra gera em nós, ela gera luz. Isso vai nos libertar. A luz, ela revela todas as coisas. E aonde a gente vai se refugiar? Provérbios 30, 26 vai dizer que os coelhos são um povo débil. Contudo, faz a sua casa aonde? Sobre a rocha. Coelho não tem presa, não tem força, não tem velocidade, débil, é fraco fisicamente, é vulnerável e não tem meio de defesa. Qual é o resumo desse ensino de Provérbios? É escolher bem o refúgio. A questão não está na força e na agilidade, mas aonde você se protege.
é aonde você se protege, é onde você se esconde. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Todo espírito de agitação e de inquietação vai embora agora em nome de Jesus. Nós estamos firmados na rocha. Por mais que sejamos como coelho, um povo débil, mas nós escolhemos nos abrigar na rocha. Resumo, nós não confiamos na força, nós confiamos numa posição. Nós estamos posicionados na rocha. Como diria o apóstolo Aurélio, chumbado na rocha, ninguém me tira. Ninguém. Em Deus, no seio da igreja, no corpo de Cristo. Quer ver um princípio financeiro? Mulher virtuosa. A mulher também é o tipo da igreja. O coração, diz Provérbios 31:11, o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Sabe por que não precisa de despojo? Porque o despojo fala de uma conquista material que você tira do povo que você venceu. Mas o marido que tem uma mulher virtuosa não precisa de despojo. Sabe por quê? Porque ela tem domínio sobre o consumo. A mulher sábia, ela é responsável, ela não cede aos próprios apelos, mas avalia as necessidades reais de acordo com o que se pode gastar. Sabe administrar as finanças da casa, por isso evita o desperdício, ela programa as despesas do lar. Feliz é aquele que tem uma mulher virtuosa na sua casa, porque diz a Bíblia que ela excede o valor de rubis. Agora nós precisamos, coisa que Deus foi falando comigo, a gente precisa evitar o desperdício espiritual, porque Provérbios 21:20 vai dizer assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. E muitas vezes a gente para diante desse versículo aqui, a gente se vê como o sábio que tem um tesouro desejável e o azeite, mas muitas vezes a gente não se vê como o insensato. Quanto recurso Deus muitas vezes colocou na nossa mão e a gente jogou fora. Quanto azeite, quanta unção que Deus derramou. Por isso que a Bíblia está falando que não se deita vinho novo em odre velho. Porque o vinho vai fermentar, o Espírito Santo vai te usar, você não suporta, você ainda é odre velho. O odre ele já está velho, ele não tem capacidade de dilatação, porque ele enrijeceu. Aí quando o vinho vai fermentar, o odre rompe e o vinho se perde. Quantas vezes nós, muitas vezes, recebemos uma unção do Espírito Santo, azeite limpinho, fresquinho, desperdiçado, tempo jogado fora, recurso canalizado para o lugar errado, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. E a sabedoria é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que a gente está precisando buscar na base estrutural. Quando o céu de bronze se rasga, que Deus fala, olha, o céu está aberto, pode clamar, o que vem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso, buscar e aprender no reino de Deus a sua justiça, e todas estas coisas, o comer, beber e vestir, serão acrescentadas. A gente acha que vai vir uma Mercedes cega lá de cima, e o reino dele. E o reino dele é simplesmente tudo que a gente precisa, paradoxalmente, para prosperar. E a gente investe isso. Muitas vezes você vai, se você sentiu no coração e você vai fazer um propósito de um jejum dessa envergadura, olha, você vai descobrir que Deus vai te falar coisas que você já sabia, mas que estava perdida. Uma dracma que estava na casa daquela mulher já estava perdida e você já não dava mais importância. Então está aqui, ó, você está cheio de azeite na sua casa, está desperdiçando, não está se dando. Mas o mesmo Provérbios 21:17 já fala diferente do azeite. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Meu Deus do céu. Está dizendo que o azeite está na casa do sábio, e aqui está dizendo que o azeite, quem ama não enriquece. Que confusão é essa? Você sabe o que é isso?
é quando você faz uso indevido para satisfação pessoal do azeite. Deus derrama uma unção sobre a sua vida e você não preserva. Falta temor para você entender que Deus te deu aquilo para você viver a sua vida espiritual. Você quer usar aquilo para se aparecer, você quer usar aquilo para o seu bel prazer, você quer usar aquilo de qualquer jeito, e você vai simplesmente amando essa unção, e a própria unção te mata, porque Sansão morreu pela própria unção que recebeu de Deus. Só esta vez, e se apoia diante de duas colunas e derruba tudo, mata todo mundo e morre também. Então a unção de Deus ela não vem para matar a gente não, ela vem para nos preservar. E nós temos que ter esse discernimento de não fazer um uso indevido da unção que Deus nos deu. Você sabe o que é fazer o uso indevido? É prevaricação. Prevaricação é quando você usa alguma coisa com desvio de finalidade. Para que Deus te ungiu? Para usurpar? Não foi para isso. Então, nós não podemos amar o vinho e o azeite, amar a unção para proveito próprio, desperdício, gastos desnecessários para proveito pessoal, irresponsabilidade, imaturidade, egoísmo. Você quer ver coisa que mais que embriaga o ser humano é agasalhar sentimento no coração, ou vinho poderoso para embriagar o ser humano. E Deus está pedindo exatamente o que? O coração. Por quê? Porque Ele sabe que dali procede as fontes da vida. Outra coisa, Salmo 103:7, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O povo viu os feitos, mas Moisés viu o caminho. Jesus é caminho. Nós não podemos, muitas vezes na nossa empresa, só querer os feitos, só querer lucro, só querer prosperidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas vem cá, meu filho, você não quer caminho, não? Você não quer estruturar procedimento, não? Você não quer estruturar processos, não? Você não quer entender qual é a rota da substância, da firmeza, para que as coisas cheguem até você, não? Você só quer os feitos. Vamos para o caminho. Porque Jesus revelou o caminho para Moisés. Há uma diferença muito grande. Agora, eu queria encerrar com essa fala aqui de Provérbios 14:4. A Bíblia diz assim: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Olha, muitas vezes a gente não quer a inconveniência da produção, o desgaste da produção, o trabalho da produção, e fica com o celeiro limpinho. Está tudo certo, eu não quero desgaste. O estábulo está limpo. Pois é, mas o estábulo limpo, ele traz uma aparência de ordem, mas de inatividade, de improdutividade. Sabe aquela coisa do tronco e da raiz? Você só vê o tronco, mas não vê a raiz? Você olha aparentemente, acha que a coisa está maravilhosa, mas a raiz está podre, a raiz não tem profundidade, não tem nutriente, não absorve, não chega no ribeiro para absorver a água que vai nutrir, fortalecer, para que aquele tronco fique cada vez mais forte. O estábulo limpo, mera aparência de ordem, não tem produção, não tem nada, não tem recurso. E você sabe que boi já foi moeda, assim como o sal também foi. Essa questão do boi, esse termo pecúnia, isso vem de pecus, e pecus é uma expressão em latim que significa gado, rebanho. É a raiz da palavra pecúnia, pecus, que vem de boi. E a pergunta é: qual é o boi que está no seu coração? Trocando em miúdos, qual é o valor que está nos permeando no seu coração? Porque a Bíblia diz que onde estiver o coração está o tesouro, onde está o tesouro está o coração. E Satanás não precisa de uma coisa, ele só precisa da moedinha número 1. Conhece o tio Patinhas, a moedinha número 1? Que ele ficava doido com aquela moedinha, que ninguém tocava naquilo, ele nadava naquele monte de moeda de ouro. Mas a moedinha número 1 ninguém toca, porque é a partir da moedinha número 1 que você gera riqueza. É a partir do valor que está impregnado no seu coração que você vai produzir. Para quem você está trabalhando? O valor do seu coração? Olha o boi aí, olha o valor. Seu celeiro está vazio, irmão. Tem nada. Mera aparência de produtividade, mera aparência de riqueza, mera aparência.
Resumo: abundância vem com trabalho e não com mera aparência de organização. Vamos parafrasear Provérbios 14:4. Não havendo princípio, Jesus não nasce, o novo não chega, mas pela força e poder da palavra, a escassez vai embora. Não havendo princípio, valor, oi. Quer dizer, qual é o valor que está no seu coração? Tem que ser a palavra de Deus, tem que ter um princípio. Porque princípio é a proposição fundamental e subordina a construção daquilo que você quer fazer. Então, o que tem que estar no nosso coração? A palavra de Deus. Pela firmeza do princípio, a abundância de recursos. Deus vai colocar recursos na nossa mão, mas Ele vai mexer no princípio. Ele vai mexer no princípio. Não tem jeito. Eu sinto muito, e dói, viu? E dói não é pouco não. Mas a obra, ela é perfeita, porque é uma obra de santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor, nem aqui e nem na eternidade. Você quer ver o agir de Deus? Santifica a sua vida. Tira esse valor do coração, essa moedinha número 1, e coloca a palavra de Deus, porque pela força da palavra de Deus, há abundância de recursos. Produtividade exige esforço, crescimento gera desconforto. Para você crescer, você precisa ter limpeza espiritual, isso dá trabalho. Força sem uso é energia acumulada, não dá fruto. É a parábola do talento enterrado. Trabalho envolve custo. Resumo: prosperidade vem da diligência, não da aparência. Não se preocupa muito com a aparência, não. Então, eu queria deixar essa palavra e eu queria falar só uma última coisa, que isso aqui eu já falei. Para que a gente possa prosperar, irmão, a gente tem que andar com a nossa casa em unidade. Não adianta você querer ir para projeto individual, egoísta, sozinho, que não contempla a sua família. Olha, quanto recurso desperdiçado para desenvolver projeto pessoal. Quanto tempo, quanta saúde, quanta energia gasta para você estruturar coisa que não está contemplando sua família, não está contemplando sua esposa, não está contemplando seu filho, e está você engendrado nesse troço, está você trabalhando para isso, e a força está indo embora, você não está percebendo, o recurso está indo embora, você não está percebendo. Olha a base estrutural do jejum: egoísmo, individualismo. Você sabe o que acontece? É buscar ajuda e reconhecer o valor das pessoas. É você ter a sua esposa, a sua família, uma mentoria espiritual correta, para que você saiba que ninguém faz nada sozinho. Eu falei disso, Deus não criou homens ou mulher plural. Façamos. Você não está sozinho nesse mundo não. Você precisa da sua esposa, você precisa do seu esposo. É uma unidade, é uma entidade familiar, que é uma só carne, que vai prosperar no reino do Espírito. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Salmo 33, 11, Provérbios 24, 6. Ter um plano diretor, poucos têm. O sentido está em Deus, saber para onde vai. Quando se descobre o propósito de Deus, tudo faz sentido. Deus te mandar catar areia, você vai ser o melhor e o mais feliz catador de areia, porque você entendeu o projeto de Deus para a sua vida. Quando você entende o projeto de Deus para a sua vida, as distrações vão embora. As distrações vão embora. O que ter um plano faz? Concentração de energia e foco, assume o controle sobre suas energias e atividades. Mas sabe o que você faz para ter o projeto de Deus na sua vida? É uma coisa só: tira você do jogo, porque você que atrapalha. Percebe que você querendo conduzir o jogo, você vai para um lugar que não é o projeto de Deus, e a gente quer lutar e bater queda de braço com Deus. Isso é um espírito familiar, muitas vezes aprendido, um espírito de insubordinação. Ninguém me controla, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Você ouviu isso na infância, muitas vezes seu pai falar isso. E você não entende que o seu inconsciente aprende essa preferência e produz essa ação hoje no futuro. Mas eu disse aqui no início: maior que o teu inconsciente é Deus, que está aqui para te libertar. Então, sai fora de cena e chama o Espírito Santo para você edificar. Ter tempo de preparo.
Você tem que ter um plano diretor e você tem que ter tempo de preparo. Você está achando que o tempo que você está andando aqui é tempo perdido? Não é não. Jesus começou o ministério dele aos 30 anos, ele ficou 30 anos sendo preparado. Moisés ficou 80 anos sendo preparado, 40 anos no palácio do faraó e depois 40 anos no deserto. Você acha que o tempo foi perdido? Não é não. Esse cidadão aqui do KFC, desse frango frito que tem uma franquia no mundo todo, sabe quanto tempo ele ficou para considerar? 60 anos. A receita dele explodiu e se tornou um sucesso aos 65 anos de idade. E hoje ele tem uma franquia no mundo inteiro. KFC, tem no Shopping Praia da Costa. Então, esse homem, estou usando esse exemplo dele porque a Bíblia muitas vezes para você pode ficar abstrato, né? Jesus, Moisés, José, 13 anos, aos 17, vendido aos 30, governador do Egito. Você acha que esse tempo foi tempo perdido? Foi tempo de preparo. Deus está preparando a sua vida para assumir posições grandes. Percebe? Fracassos repetidos, falência, esse Harmon Sanders do KFC, mais de 30 profissões esse cara teve. Só aos 65 anos, recebeu centenas de não, mas depois ele ficou famoso. Resumo, tempo não é atraso quando há propósito. Tempo não é atraso quando há propósito. Você entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Vamos ficar de pé que a gente vai encerrar agora. Se puder vir aqui o louvor. O tempo, ele não é atraso quando tem propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Ok, Ele vai te forjar, Ele vai te preparar. Ele não vai te colocar despreparado no lugar onde Ele tem para a sua vida. Tem mais coisas aqui, mas eu creio que o mover mesmo dessa rede de empresários foi esse testemunho que a Paula deu, foi a base do jejum para que você creia que um posicionamento espiritual vale mais do que uma vida de estudo. Pode se qualificar o quanto que você quiser, meu irmão, mas quando Deus está no negócio, a coisa muda, o jogo é diferente. A coisa é diferente, é muito diferente. Eu vou encerrar com essa fala aqui, o louvor pode cantar um louvor. Às vezes a gente vem para a rede de empresários esperando, achando que a gente vai receber curso financeiro, curso de como ficar rico. Não, irmão, é vida espiritual, é ajuste de Deus, é rota, é caminho, é vereda. Mas eu vou falar de uma coisa aqui. Você quer saber um pouco sobre direito financeiro? Vou falar de 6 princípios aqui do direito financeiro, para você aprender. O direito financeiro é um ramo do direito público que disciplina a atividade financeira do Estado. Como o Estado arrecada dinheiro, como ele gerencia dinheiro e como ele aplica dinheiro. Isso é direito financeiro. Os princípios do direito financeiro, sabe para que servem? Eles limitam, orientam e legitimam a atuação do Estado na arrecadação, na gestão e no gasto do recurso público. Você quer ver o princípio do direito financeiro que a gente aplicar na nossa vida? Que a gente tem um pouco mais de orientação? Planejamento. Esse é o princípio do direito financeiro. Planejamento, o que quer dizer? É prever antes de agir. Você tem que planejar. Você não vai agir de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Planeja. Para você não ser surpreendido com alguma coisa. Quer ver o princípio do direito financeiro? Está nos livros, tá? Equilíbrio. Sabe o que isso significa? É não gastar mais do que arrecada. O Estado, né? Se o Estado arrecadou 1 trilhão, ele não pode gastar 1,5 trilhão. E nós aqui, quanto você ganha? Você gasta mais do que você ganha? Não pode. É um princípio do equilíbrio. O princípio da eficiência é obter o melhor resultado com menos recurso. Não é porque você tem recurso que você vai gastar o que você tem de qualquer jeito, mas você vai obter um melhor resultado gastando menos. É uma forma de você ter eficiência. Economicidade é outro princípio. Sabe o que quer dizer? Evitar desperdício. Nós vamos construir nosso templo aqui, não vamos? Nós vamos precisar desses princípios. Nós vamos precisar de planejar, nós vamos precisar de equilíbrio, nós vamos precisar de eficiência, nós vamos precisar de economicidade. Quer outro princípio? Transparência. Você sabe o que quer dizer? É prestação de contas. Precisa prestar contas. E o último princípio do direito financeiro que eu trouxe para falar, né? Tem mais. Responsabilidade fiscal. Você sabe o que quer dizer isso?
é gerir riscos e endividamento. É ter responsabilidade para não criar dívida que você não pode pagar. Poderoso, né? Então, queridos, eu queria deixar essa palavra, eu queria deixar para você a certeza de que nada nessa vida é mais poderoso do que um posicionamento espiritual. Eu abri falando isso, o posicionamento espiritual muda destino, muda rota, muda a sua vida. Se você entendeu que você recebeu uma chamada de Deus para fazer um jejum pela sua vida, faça, porque ele vai funcionar. Agora, é diferente de um jejum proposto, né? Um jejum requerido, mas se Jesus já vem requerendo um jejum para você, e se essa palavra foi um selo, se esse testemunho da Paula foi um selo, se aplica, porque Deus ainda tem coisa para fazer em 2025 na sua vida. O ano não acabou. Eu e Paulo, nós estamos com expectativa, parece que tem mais 6 meses ainda para não acabar, porque a gente ainda crê que tem muita coisa até o 31 de dezembro, mas não é pouca coisa não, irmão, não é pouca coisa não. É muita coisa mesmo que Deus quer fazer na nossa vida. E você é participante desse mover. Então, a rede de empresários, nessa última reunião de 2025, quer te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que você entre em 2026 com uma consciência espiritual de maior responsabilidade, de maior maturidade, para que você saiba a rota da conquista para a sua vida. E isso é singular, isso não se copia. Adoração e derramar meu ser. Irmão, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Quem quiser ofertar, fica livre. Meu coração deseja toda por esse testemunho, por esse jejum e pelo momento de libertação que nós fizemos aqui. Olha, irmão, você pode não ter sentido nada, mas você pode ter certeza que no mundo espiritual aconteceu muita coisa. Tá? Eu não estou invalidando aqui tudo que eu estudei, tudo que eu falei, tudo que Deus ministrou no meu coração. Talvez fosse mais para tratar a minha vida do que para falar para você. Não estou invalidando não, tá? Mas se a reunião tivesse acabado ali, depois desse mover do louvor ali, um grande eu sou, era ali a reunião, foi ali. Então saiba que Deus moveu o mundo espiritual a favor da sua casa.
Aleluia. Hoje, dia 19 de dezembro de 2025, se a minha mãezinha estivesse aqui, ela está na glória, eles estariam fazendo 66 anos de casados. E justo hoje Deus escolheu para selar essa rede de empresários, porque Ele está fazendo coisa nova no nosso meio. E bodas de 66 anos é boda de ébano, uma madeira bela, nobre, durável, resistente às intempéries, que não tem vulnerabilidade. Se esse foi o ano de Deus fazer os fundamentos, não é o ano da fundação. Nós vamos construir ano que vem, em nome de Jesus. Mas esse é o ano do fundamento. E termina esse ano com a última rede de empresários debaixo de bodas de ébano, do patriarca da igreja, né? Então, eu quero declarar sobre a vida de vocês como casal, não só esse rompimento como rede de empresários, mas todas as famílias dos empresários serão restauradas como madeira nobre, como madeira durável, através da vida de vocês, porque Deus está fazendo novas estruturas e todos nós estamos debaixo dessa unção. Então hoje é um dia muito profético, muito especial, né? Muito significativo, muito relevante. Recebemos palavra, recebemos alimento sólido debaixo de céus abertos, céus proféticos, amém? Se você está grato ao Senhor por isso, eu convido você a erguer a sua mão. E você não fale agora amém para a minha oração. Tenha um clamor de gratidão. Comece a adorar o Senhor, comece a agradecer, comece a deixar que o Espírito Santo de Deus em você gere agora a palavra de gratidão que vai abençoar primeiro o coração de Deus. Comece a agradecer pela vida, pela saúde, pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua liderança. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada pela vida, obrigada pela graça, obrigada pela saúde, obrigada, Senhor, pela nossa mente firmada no Senhor. Obrigada porque o Senhor resolveu olhar para a terra e dizer: haja luz no entendimento, e temos, Senhor, recebido da tua luz, e a luz prospera em nós e se derrama sobre as nossas trevas. Oh Pai, por isso as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Muito obrigada por essa rede de empresários, por esse casal que foi levantado nesse ano, oh Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito, em trilhos, Senhor, fixos, em trilhos duráveis, em trilhos estáveis. Nós queremos declarar sobre essa rede de empresários, em nome de Jesus, o vinho novo do Senhor. Meu Pai, recursos físicos, recursos espirituais. Queremos declarar uma unção de fé no sobrenatural. Pai, além da fé, visão aberta para ver o que já está pronto, e nós somos convidados pelo céu a trazer existência. Nós oramos, Senhor, declarando visão espiritual aberta para eles, para toda a família, Senhor, dos empresários que se chegarem aqui. Queremos declarar famílias restauradas, e como hoje é dia de bodas, nós celebramos a nobreza, celebramos a beleza, celebramos Cristo em nós, a esperança da glória, e declaramos uma unção de fé fortalecida e fundamentada, porque pela fé o universo foi formado e vieram a existir coisas que não aparecem, mas já estavam prontas. Por isso, Senhor, queremos declarar abertura de olhos espirituais, luz no entendimento, para que possamos prosperar segundo a tua medida, segundo a tua visão e não a nossa, Pai. Ah, meu Deus, nós declaramos que hoje somos revestidos de uma nova fé, porque ouvimos muita palavra aqui, e a fé vem pelo ouvir, e nós declaramos que vamos sair daqui debaixo de um espírito de abundância, em nome de Jesus, e não de escassez, porque o Senhor se derramou neste lugar, e as trevas foram embora, porque o teu nome foi exaltado aqui. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela vida da apóstola Suzana, que não pôde estar aqui. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem fortalecido. Nós queremos declarar a tua bênção sobre ela, Pai, a tua paz, a tua saúde em todas as áreas. E sobre esta igreja, Pai, declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Em nome de Jesus te aplaudimos e declaramos que só o Senhor é Deus neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, agora vamos matar a fome da carne. Deus abençoe.